Olá, bem-vindos ao podcast Crer para Viver. Esse é o episódio de número 58. A gente segue com o tema A Monogamia e a Lógica da Racionalidade Transgressora. Hoje, parte 4. Já avançamos nesse aprofundamento, né? No último episódio, trabalhamos um pouco mais um dos cenários, ou alguns cenários, envolvendo a racionalidade transgressora. O cenário que foi colocado aquele em que envolve o ressentimento, normalmente da esposa, pela falta de interesse no prazer sexual por parte do marido, né? Então, ou seja, o marido pensa de forma egoísta e isso acaba aparecendo na lógica de interação do cotidiano, uma lógica transgressora, por um lado, onde aparece o desejo de vingança nas interações simbólicas ali do dia a dia, né? E isso vai produzir tanto o ressentimento nela, como também vai prejudicar ainda mais a qualidade da vida sexual, podendo levar o marido a, no seu imaginário, começar a cruzar cada vez mais linhas, primeiro no imaginário, né? E depois na prática objetiva, é, cruzando linhas para atividades extraconjugais, né, atividades sexuais extraconjugais. Esse é um dos pontos que a gente tratou dentro de um cenário maior, só para lembrar rapidinho do que a gente está falando. Então a gente segue tratando desse mesmo tema. Vamos aprofundar um pouco mais agora, então, esse problema, né, dentro dessa dinâmica do matrimônio, dentro de um modelo monogâmico estruturado na cultura, um modelo predominante, o modelo que serve como base para a maioria, ou se não quase todos os casamentos, né, monogâmicos vigentes. A gente está criticando esse modelo. Né? Em alguns episódios anteriores, a gente tocou na questão de que a gente precisa propor um modelo novo, né? Um modelo novo fundamentado na fé cristã. A gente está caminhando para lá. De vez em quando a gente dá um flash do que vem pela frente, né, para deixar as pessoas cientes do caminho que a gente está trilhando. Bem, para essa conversa, a gente tem. Nosso podcast ele é composto por mim, sou o Timóteo Madaleno, sou psicólogo de formação, sou doutor em psicologia pela UNB, tenho uma formação em teologia pastoral e urbanidade. Laércio Souza Guimarães, Laércio é historiador, tem pós-graduação em História Cultural, e também é profissional e tem formação na área de tecnologia da informação, sistemas da informação. Então, o professor Claudio Ivan de Oliveira também é psicólogo, ele tem um doutorado em psicologia pela UNB e ele é professor de História e Epistemologia da Psicologia da PUC de Goiás. O professor Cláudio ele tem uma formação em Teologia Pastoral e Urbanidade e também em Teoria Social. O professor Anderson Clayton Pires, ele é teólogo, sociólogo e é filósofo, e ele tem um doutorado em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e tem um doutorado em Bíblia, um doutorado em Teologia, com a ênfase em Hermenêutica Bíblica, pela EST de São Leopoldo do Sul. Professor, o senhor pode continuar, mais ou menos, pegando o fio da meada do último episódio, da última semana? Eu quero lançar para o professor Cláudio, para o Laércio, eh, uma pergunta bem generalista mesmo, né? Eh, Nós, quando éramos adolescentes, né? Quando, na casa dos 18, 19 anos, que a gente ainda estava namorando, mas o casamento ainda era uma coisa vista mais adiante, né? Mas havia pessoas mais velhas na nossa família que já estavam nele, já tinham se casado. Vocês podem responder à vontade, da forma como quiserem. Desses que casaram, da família de vocês, antes de vocês, professor Laércio, não, professor Cláudio, não. Quantos ainda estão no casamento? E quantos não mais estão? Só da família, que você conhece. E do grupo de amigos mais próximos.
Por coincidência, né, eu estava conversando com pessoas próximas sobre esse tema. E a gente foi citando aqueles que a gente vai lembrando de memória, né? Ah, fulano casou e separou. Não, esse fulano tá junto, né? A gente chegou a um número aproximado, não foi nada computado matematicamente, né? Mas a gente chegou a um número aproximado de que 60%, né, dos casais que a gente conseguiu lembrar haviam se separado, né? 40 mais ou menos ainda estavam juntos. Então, esse é um número aproximado, né, que a gente tem. Pro- E isso eu estou falando de ali das relações familiares. E dos amigos mais próximos? Ah, não, dos amigos mais próximos, eu Você não sabe acho dizer. que não é, acho que Não todos estão tem casados. informação, Acho todos. que todos estão casados. Do professor Cláudio, eu quero mudar um pouco essa pergunta. Uhum. O professor Cláudio, ele é professor na PUC de Goiás há mais de, tem quase 30 anos, ou mais de, Sim. contando tudo, né? Mais de 30 anos. De 94 para frente, né? Uhum. Então, mais de 30 anos que ele é professor na PUC. Professor Claudivan, dos amigos de profissão do senhor lá, e casados, quantos permaneceram casados até hoje e quantos já se divorciaram? Difícil, precisaria de mais tempo para fazer essa análise, não é? Mas eu vi muitos divórcios entre os colegas de profissão, né? Ali há até mais professoras do que professores, né? Mas eu vi acontecendo muitos divórcios. Depois, segundos casamentos, né? Mas vi muitos divórcios. Sim. A percepção é que houve muito mais divórcios, pessoas se divorciando, do que segurando o casamento. Sim, A percepção é essa, né, sim. professor? Pois bem, essas duas respostas do professor Cláudio com a do Laércio converge para eu diria, para uma crença, a formação de uma crença coletiva. É de que o casamento no modelo monogâmico, como está estruturado hoje no mundo ocidental, nas sociedades ocidentais, ele está na UTI, prestes a morrer. A UTI, via de regra, é aquilo que separa a pessoa doente do cemitério. Quando ele sai do UTI, via de regra, pode ser que não, pode ser que em alguns casos recupere e volte à vida, mas grande parte de pessoas que passam pela experiência bem aguda, um estado bem agudo mesmo de doença, bem complicado, que vai para a UTI, as expectativas de sobrevida muito pequenas. As expectativas de sobrevida para esse modelo monogâmico, do casamento heterossexual, são muito pequenas. As expectativas de sobrevida. Na minha opinião, eu estou sendo otimista. Na minha opinião, quando eu falo de sobrevida, eu estou sendo otimista. Eu teria que dizer de uma forma mais realística de que ele já morreu. Ele já foi sepultado. Nós estamos lidando com a coisa que morreu. Por quê? Porque com a monogamia, não, não. Para deixar novamente claro para quem nos escuta, nós não estamos falando da monogamia no sentido lato, mas esse aí, no sentido estrito, esse que foi estruturado, que está estruturado e que foi contaminado historicamente, culturalmente, foi contaminado ao longo da história. Foi distorcido, foi ampliado, foi contaminado pelo excesso de valores que ampliaram a seu leque de deformidade, que proporcionaram a ação, eu diria, a ação
mais assídua da racionalidade transgressora. Então, à medida que ele foi incorporando elementos que proporcionavam uma distorção na relação macho e fêmea, ele foi ampliando os limites operacionais dessa racionalidade transgressora. Porque o fato é que o Laércio fez uma separação, ou foi o Timóteo fez uma separação entre o imaginado e o objetivamente praticado, né? Porque, na verdade, para Jesus, a coisa acontece, o adultério acontece aqui, a cobiça acontece aqui, a transgressão acontece aqui, o fato objetivo acontece aqui. Quem olha para uma mulher com desejos cobiçosos, guiados, movidos, dirigidos por uma racionalidade transgressora, não há limite para eles. Não existe o não e o sim. Não existe a norma. Não existe o padrão. Não existe a voz de veto. Cuidado. Para. Não toque. Evite o encontro. Evite o reencontro. Evite o telefonema. Evite os contatos no WhatsApp. Não há. Vai brincando, vai brincando. Quando a qualidade do casamento no modelo monogâmico está profundamente prejudicada, do meu ponto de vista, eu diria, se eu fosse para dar uma orientação, eu diria, se afastem um do outro por um período de 1 ano. Para ver como é que vocês dois vão se comportar à distância. Não estou falando para vocês divorciar, se afastar. Vamos ver como é que vocês vão se comportar tendo o outro não mais na sua presença. Não tendo mais o outro na sua presença. Vamos ver se vai aparecer uma boa reação aí. A falta, o desejo de estar, e etc. O problema é que, via de regra, isso não pode ser pensado, cogitado dentro do âmbito da religião. Essa é uma concessão que a religião não faz. Se afastem para repensar o casamento, para repensar o modelo, o que precisa melhorar, o que precisa de ser tirado. É exatamente isso que a gente está propondo. Repensar a monogamia, repensar de uma perspectiva crítica. E numa perspectiva, a gente fala das coisas não boas e pega as coisas boas que deveriam estar presentes, que não estão, para tentar colocá-las. A gente está falando um pouquinho dessas duas coisas. Estamos fazendo essa análise crítica desse modelo que aí está. No entanto, não é fácil, porque o nosso tempo gasto no cotidiano é maior para o trabalho, é dedicado mais para o trabalho. No trabalho, no espaço do trabalho, a gente convive com pessoas do sexo oposto. Homens casados convivem, têm amigas no ambiente de trabalho. As amigas, via de regra, sabem do conflito, via de regra, sabem do conflito que o marido tem com a esposa. É uma amiga do ambiente de trabalho, sabe? Não deveria saber, mas sabe. E os amigos da esposa também sabem. Os chefes da esposa também sabem. E aí eles vão começar a articular modos e meios de enfraquecer a resistência dela, da esposa ou do marido, para tornar o convite e as sugestões
da racionalidade transgressora irresistíveis, irrecusáveis. Não tem como se recusar. Foi mais forte. Não. Mas por que foi mais forte do que eu poderia resistir? Porque o seu casamento não tinha absolutamente nada de significativamente prazeroso nele para te segurar, para te fazer pensar. Tem coisa boa no meu casamento. Eu me lembro de um relato de uma terapeuta sexual norte-americana. Ela é escritora também. E ela é pró-monogamia. E ela contava a experiência de uma paciente que sempre viveu uma crise de consciência muito grande. Ela era religiosa, casada e tinha um amante. E ela vivia uma culpa muito grande. Ela tinha experiências com amante, mas ela fazia da terapeuta dela uma espécie de padre, né? Ela ia lá fazer as suas confissões. Mas ela dizia o seguinte para a terapeuta: eu tenho para mim que eu não vou sair do meu casamento, porque eu amo o meu marido, mas eu só tenho prazer sexual com o meu amante. E aí complica muita coisa, porque eu não sei exatamente o que ela está querendo comunicar com isso. Como é que se pode amar o marido sem desejá-lo como amante? Você não conseguiu aprender isso no casamento? Então, o que vocês fizeram esses anos todos de casados? Uma pergunta interessante, né? O senhor acha que ela estava mentindo? Acho que ela estava falando a verdade, professor. É... Mas é uma verdade baseada na ignorância. O fundamento dessa verdade é a ignorância. Não entendeu muito bem o que é, como deve funcionar o casamento no modelo monogâmico. O casamento sadio tem que ter um modelo sadio para funcionar. Você não pode colocar um motor bichado num carro, você fez um mau negócio. Essa conjugação de motor com carro tem que ser perfeita. Senão o seu motor vai desvalorizar o carro que você tem. Se ele estiver pré-fundido, o valor do carro vai despencar. Não é isso? Se o modelo monogâmico estiver bichado, o casamento perde a qualidade, perde a qualidade, não só a qualidade moral, como a qualidade hedônica. Casamento é a única instituição em que o conceito de hedônico pode ser aplicado sem culpa. Porque é ali que ele tem que funcionar. Se há um espaço, circunstância, experiência em que o hedônico tem que casar com perfeição, é no espaço, experiência do casamento monogâmico. Sadio, é o casamento sadio no modelo sadio. O problema, então, do afastamento da relação sexual é um problema que deveria ser analisado por ambos. Só que existe o tabu. Eu acompanho e acompanhei, ainda acompanho, um casal, mas muito mais um deles, né, que eu sempre estou conversando e voltando a falar sobre como é que tá, como é que você está, como é que está a vida a dois. E aí a gente sempre conversa sobre
o casamento, né? E existem certos assuntos, temas, que se forem levados para a conversa 2, vai gerar problema. Porque ela parece entender que esse tema pode representar uma abertura para um surgimento de uma ferida mortal no casamento. Pode gerar uma abertura, uma concessão que, quando tornada em prática, não, então vamos obedecer à orientação do nosso terapeuta sexual ou da nossa terapeuta sexual. Isso pode, isso pode comprometer a lisura, o pudor da relação, o pudor do modelo. E aí? Vamos tentar? Você está disposto a pagar esse preço? Até parece que ali se tratam de duas pessoas que representam papéis em branco, que não têm senso crítico, para ouvir o que vai melhorar e o que não vai melhorar. O senhor está Vai falando que desrespeita o pudor, mesmo mantendo as práticas entre os dois. Eles entendem que há Não, o práticas pudor é do... porque existem os arquétipos. Ah, Por parte de ambos ou de um deles, os arquétipos de relação pura, moralmente pura, de casamento moralmente puro. Existem os arquétipos. Isso aqui não faz parte desse arquétipo. Fere a moral desse arquétipo. há práticas sexuais que são consideradas despudoradas por marido e mulher. Não só as práticas, mas há certas, eu diria, certos. Quando fala-se prática, se pensa em 3 modelos. Aqueles 3 modelos: né? O sexo oral, o sexo tradicional, da penetração vaginal, e o sexo, aquele que é mais praticado pelos, eu diria, os mais pervertidos, né? Que seria o anal. E o mais exigido pelas esposas. Bem, isso é um outro tema, mas é um tema que eu não acho que seja um problema. Eu não estou querendo falar sobre essa modalidade de prática entre marido e mulher. Né? O problema está numa percepção de pudor. O pudor é porque existe a voz de influência da religião dizendo: não faça. Esse modelo não pode. Isso não pode. Uma Esse questão. toque não pode. Aham, uma questão. Se você tem 2 cônjuges, né? Um se orienta por essa questão do pudor, imposto pela religião, pela tradição familiar, né? Uma certa resistência a desenvolver práticas ou uma mentalidade mais erotizada. E, por outro lado, você tem outro cônjuge que segue a linha oposta dessa. Uma mente muito mais criativa, muito mais aberta, com muito maior interesse. E aí você coloca esses dois no casamento, na 2 relação. mundos. Ao invés de ser 2 polos que se atraem, parece que é o seguinte, Gera que são, tensão. um repulsa, É. um reprime o outro. E aí me gera estranheza que, mesmo que se considere que a prática sexual para o casamento, eles não conversaram sobre isso antes. O problema é que o pudor é uma cultura religiosa, vem de uma cultura religiosa, né? Agora, eu quero saber o seguinte: de onde foi construído essa cultura do pudor? Quem escreveu? Existem registros? Existem mandamentos? Nós temos uma teoria sexual do pudor? Tá na Bíblia? Olha, é impressionante, mas isso é triste. As pessoas não fazem essas perguntas. Eu vou ter que entender o que eu faço que gera prazer nela ou para ela. E não é só no corpo dela. Às vezes ela tem prazer em ver algumas coisas que eu posso fazer com o meu corpo. Pode gerar prazer no marido, certas coisas que ela faz no corpo dela, toques, para mim ver, para o marido ver. Isso tudo constitui o espaço da sexualidade, a realização,
a experiência de uma sexualidade não determinada por esses pudores que, na verdade, tem muito mais a função de refriar a criatividade do casal, a criatividade sexual, a criatividade erótica do casal ali no momento do sexo. E que vai comprometer a qualidade disso. No final, no resultado. Como aquela senhora que teve 20 anos casadas e nunca teve um orgasmo. Aí perguntaram para ela, e quando é que a senhora teve a experiência? Hoje a senhora está divorciada. Quando é que a senhora teve a experiência? A senhora teve relação com outro homem? Ela, não. Eu vim ter o orgasmo praticando masturbação. Mas, minha senhora, a senhora estava divorciada, podia casar? Eu disse, não, mas eu não acredito mais que um homem possa me dar prazer. Sabe por quê? Durante os 20 anos, ela foi convencida pelas experiências que rescindiram. Ela foi convencida de uma crença, de que o homem não dá prazer para uma mulher, prazer sexual para uma mulher. As várias experiências que reincidiram ao longo de 20 anos cristalizou uma crença. E olha, depois que uma crença se cristaliza, a gente usava um termo, né, lá atrás, que roxifica. Não é fácil tirar isso aí. É como querer tirar uma gordura dura de uma artéria de um coração. Não é fácil. Tem os riscos. Mas eu orientava ele, falei assim, olha, procura um terapeuta sexual, que é um problema para a mentalidade religiosa. A mulher está com um problema no útero, vai para um ginecologista. Normal. O ginecologista homem, ele vai lá, ele vai ter que fazer toques nela. Encara isso normalmente. Está com um problema na relação. A sexualidade desse casal aqui está comprometida. Está patologicamente comprometida. Não tem um profissional para procurar estabelecer a saúde da relação desse casal. Por que ela não aceita? Por que ele não aceita? Ele acha que se for por um terapeuta e ele começar a falar de intimidade sexual com a esposa dele, o terapeuta vai desenvolver interesse. A terapeuta, a esposa fala assim, não, não vou não, daqui a pouco ela vai querer ter caso com você. Se cria preconceitos. E na estrutura desse pré, a gente acaba não resolvendo o que precisa ser resolvido na relação. Ela continua doente, ela continua produzindo doença, e no final das contas, o que vai acontecer é que ela vai produzir um trauma tão grande para ela e para ele, que isso vai atingir os filhos. Isso vai escoar para a família. E os filhos não vão querer experimentar o casamento no modelo monogâmico. Provavelmente, porque, dada a experiência do meu pai e da minha mãe, isso deve ser muito ruim. Nesse caso, o matrimônio é a base da família. Se ele é bichado, a família vai ser bichada também. Aí não adianta vir com esse negócio, vamos discutir sobre família, vamos proteger a família. Como é que começa a proteger na família? Vamos falar sobre matrimônio. Esse modelo, esse arquétipo de matrimônio que nós temos é bichado. Vamos falar sobre isso? Chama isso para um concílio. Chama todas as igrejas para conversar sobre esse tema. Católicos e protestantes. Vamos conversar. Quem pode falar sobre esse tema? Vamos chamar. Não, 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 não. Isso pode comprometer. A igreja não pode dar muita atenção para isso, não. O senhor está vindo aí, está arrebatando a igreja.
Você está pronto? O que é estar pronto? Você está vivendo que tipo de ascetismo que te faz acreditar que você está pronto para ser arrebatado? Se o seu casamento está aí, ó, essa porcaria toda, essa doença que acabou que adoeceu também filhos e filhas, você está esperando o que de Deus? Arrebatamento? Mas você vai com isso estragado? O céu? É assim que a gente acredita? Não há reconciliação. Deus não vai reconciliar. O Paulo diz que reconciliou consigo mesmo coisas no céu e na terra. Nós queremos ter a nossa relação de reconciliação com Deus estabelecida, mas aqui na terra deixa de qualquer jeito. Se casamento tá doente, tá uma porcaria, deixa. Vamos subir. Interessa a gente subir. Mas eu não precisaria ter levado a sério muita coisa da fé cristã. Inclusive a santidade. Então, viver a fé cristã é viver de forma irresponsável a fé cristã. Porque a fé cristã não excetua esse tema da sexualidade. Não diz que é pecado falar sobre isso. Mas não dá uma teoria, uma orientação. Pelas razões que eu já apresentei no nosso podcast. Ou seja, quais são as perspectivas dos nossos filhos serem convidados de maneira positiva para pensarem o matrimônio no modelo da monogamia, algo extremamente bom, uma experiência boa para se ter na vida. No futuro, quando eu crescer, o filho falando consigo mesmo. Pais bichados, filhos bichados. Eu quero que os deputados escutem isso aí. Os deputados da família, filhos bichados, famílias bichadas, deputados. E famílias bichadas significa sociedades bichadas. Vocês estão querendo curar o quê? Como? Partindo de onde? Vocês levam esse tema para o plenário? Um tema sério desse? De interesse nacional? Não, vocês nunca levaram esse tema. Me reporto aos políticos. Nunca levaram esse tema a sério. Nunca levaram ele para discussão lá na Câmara dos Deputados. E pregam a bandeira da família. Isso deveria ser levado a sério pelos pastores, os puritanos. Parece que só levam a sério a teologia. A vida cristã, a vida na prática, a vida na fé cristã na prática, não é levada a sério. A vida na prática significa muito mais do que a experiência eclesiástica, pastor. Muito mais do que a experiência eclesiástica, de domingo e sábado a sábado, de domingo a domingo. Muito mais, pastor. Eu acho que aqui nós somos testemunhas de que quem está falando é alguém que leva a teologia a sério, né? Sim. Acho que é isso. Não vão me acusar de falta de formação teológica, porque essa acusação, essa denúncia não cabe na minha experiência. O que eu quero dizer é que nós, algum momento do tempo da história, nos últimos 2000 anos, nós paramos de olhar para as coisas que são prioritárias dentro da vida na fé cristã.
E a família, o casamento, isso é de uma prioridade prioritaríssima. Por que eu digo isso? Porque eu lidei já com dezenas e dezenas e dezenas, inclusive o Timóteo, o Laércio, já foram orientando meus sobre o casamento deles. E como vocês, tantos e tantos e tantos outros, em várias partes do país. Não é falta de experiência. Não estou aqui falando sobre um tema que não veio conjugado com experiência. É um tema conjugado com experiência. Pessoal, particular. Professor Claudivan, experiência de aconselhamento. Ele é psicólogo. É um tema que é muito tratado pela psicologia, só que não na perspectiva da fé cristã. É diferente. Nós estamos aqui falando sobre o tema, mas considerando a fé como base de movimento e de articulação das nossas ideias, dos nossos argumentos a favor da sanificação de uma instituição que bichou, que adoeceu. Primeiro, a doença entra pela prática da sexual, pela mal prática sexual. Depois atinge a convivência, a moralidade da instituição. Aí é briga todo dia. Aí é um cutucando o outro todo dia. Aí é um xingando o outro todo dia. É um desrespeitando o outro dia. Isso se torna cultural, prática cultural. Enraiza, bicha tudo, atinge os filhos. Lá na frente, racha e quebra a família. E isso, quando acontece em uma perspectiva macro, se torna um fato social. E todo mundo passa a ver, então, casamento como uma coisa ruim. É o que está acontecendo agora. Não, eu não vou casar, não. Eu vou só morar. Motivo de piada para todo lado, né? Quer dizer, ele quer viver a experiência da monogamia fora da instituição. Não tem jeito. Dentro ou fora da instituição do matrimônio, se vive a experiência com os mesmos erros. Por que tem que ser com uma mulher? Se você está querendo romper com a instituição, rompe com o conceito também. Em vez de ser com uma mulher, vai com mais. Aí você está provando que está rompendo com o negócio. Mas não rompe com o modelo e quer dizer que rompeu com a instituição. Só para dizer que comigo vai ser diferente. Hipocrisia. Está querendo enganar quem, meu caro, minha cara? Então, veja bem. Primeira coisa, nós temos que entender que o matrimônio heteroafetivo ele é espaço da hedonização. Primeira afirmação que tem que ficar clara. O que significa isso? É espaço em que o prazer não é bem-vindo, ele é necessário. Não é a questão de ser bem-vindo, ele é necessário. Ou ele funciona com prazer, ou ele vai se disfuncionalizar com o tempo. Então, para aqueles que são amantes da apologia do pudor, eu quero dizer o seguinte, com excesso de pudor, não se tem prazer, meu caro e minha cara. Se você tem problemas de ficar nua perto do seu esposo e ele perto de você, então faz o seguinte. Apaguem a luz. Ninguém vê ninguém. Mas a escuridão do quarto representará a distância erótica sua dele, sua dela. O apagão vai representar. Significa que vocês estão cegos sobre o tema
do prazer sexual. Quantas mentiras se pratica no casamento? Mulher inventando dor de cabeça para justificar que agora não quero. O marido, uma situação complicada, ele está com um momento em que ele está com uma sensibilidade erótico-imaginativa um pouco mais acesa, mais efervescente, e ele fala, olha, como é que eu faço para comunicar? Não, ó, você sabe que aquele viés lá, aquele que você imaginou, não pode. Então, deixa eu entender aqui. Você não quer sexo comigo e eu não posso fazer aquilo para quebrar a tensão sexual, não. Então, eu posso pular do, eu vou lá para a ponta da casa ou do apartamento e pulo de cabeça lá embaixo. Isso é brincadeira que eu estou falando. Isso é uma brincadeira. Mas é para mostrar que, às vezes, a mulher coloca o marido, a esposa coloca o marido num bico de sinuca, uma sinuca de bico. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. E, infelizmente, aqui eu quero dizer que as mulheres, elas fazem isso com mais frequência do que os maridos. Elas são as que têm mais potência sexual para usufruir de maior experiência hedônica na relação sexual com o marido. Portanto, elas deveriam ser as mais interessadas na relação sexual. No entanto, são as que mais justificam a suspensão da atividade sexual. Com mentirinhas o tempo todo. É a dor de cabeça hoje, é não sei o que lá, hoje eu estou muito cansada. E sempre, com desculpa. Aí, quando a relação sexual se torna desprezível para o marido, ele também vai começar a falar da dor de cabeça, que é que ele está muito cansado, o trabalho foi muito difícil. Aí um vai mentir para o outro. Sabe o que vai acontecer? Vocês vão criar um meio de sublimar isso, de dar uma resposta a isso. E a resposta vai vir pela sexualização esquizoide na relação matrimonial. Ele vai para o banheiro, para o quarto, fechar a porta e ter a experiência orgástica dele com várias outras mulheres que querem no imaginário, que querem sexo com ele no imaginário, e aí ele vai ter a experiência de ejaculação e orgástica no quarto, na prática da masturbação. Isso vai virar cultura. E se virar cultura, a relação sexual entre o marido e a mulher perde relevância. Deixa para depois. A gente descobriu que dá para viver sem. Ela faz o mesmo. Ela troca o sexo pele a pele pelo sexo masturbatório. Por quê? Porque lá também ela incorpora outros homens que vão proporcionar realização hedônica na sua prática sexual, diga-se lá, entre aspas, né? Sobretudo se ela vem de formação religiosa, e ele também, isso vai ferir a consciência, isso vai gerar culpa. Ele vai buscar o prazer para depois pensar na culpa do que foi feito. E é exatamente isso. Mas vai chegar um momento que a repetição vai ser tanta que a consciência vai ser cauterizada a ponto de a culpa não mais exercer o poder de acusação e de condenação. Isso é manifestação da racionalidade de transgressão, né? Nós estamos falando sobre ela, racionalidade de transgressão. Veja bem, tudo isso que nós estamos falando aqui tem a ver com matrimônio e racionalidade transgressora. São comportamentos que se desenvolvem para tentar relativizar a importância normativa de certos preceitos da religião, de certos preceitos sociais, de organização da sociedade.
Olha, para manter a ordem tem que obedecer isso, isso, isso. A racionalidade de transição, você não, ignora tudo isso que você está falando. Tem um outro caminho. Tem um caminho de atalho. Se não quer ter a relação tradicional, pele, corpo no corpo, inventa. Daqui 10, 15 anos, acho que muitos homens vão comprar mulheres infláveis. Eu acho que não chega esse tempo todo. Porque quando a mulher negar, fala assim, tudo bem, fica aí dormindo que eu vou realizar o que eu preciso ser realizado aqui com a minha amante, que está ali no armário, que é o boneco, a boneca inflável, que vai ter características de pessoa, né? Não é boneco, não. É robô mesmo. Já existe um mercado incipiente. Tem um mercado, inclusive foi feito um filme em torno desse tema. Mais de um filme. Mais de um, né? Veja bem, nós estamos caminhando por um momento muito complicado, porque a gente se envolveu nos últimos anos com o tema da política, né? E parece que tudo perdeu a importância. Aí tem um movimento de direita que resolveu abrir para falar assim: olha, nós somos a parte mais limpa da sociedade, mais pura da sociedade. A parte que mais quer. Ó, a nossa parte é tanto a melhor que a gente tem paz para dizer que ela incide sobre a fé. Ela e a fé e o cristianismo quer dizer a mesma coisa. Bem, tudo bem, eu concordo com você. Ela e o cristianismo. Eu estou falando de fé cristã. Eu não estou falando sobre cristianismo. O cristianismo é um sistema religioso que bichou. Fé cristã é outra história. E essa aí não se deixa coadunar-se nem com esquerda e nem com direita. Portanto, quando se pensa a relação macho e fêmea, se pensa a partir da fé, não se pensa a partir do parâmetro ideológico da esquerda ou da direita. E o que nós perdemos é a coragem de falar assim, olha, vamos recuperar a nossa relação, o nosso casamento. Como é que se recupera? De onde qual que é o ponto de início? Ponto de início significa sexualidade. Conversar sobre a sexualidade do casal. E procurar um profissional, um médico da sexualidade. Não é um médico, aquele médico tradicional não, viu? Formado em medicina, mas um terapeuta. Alguém que sabe sobre o tema e sabe como orientar os casais nesse tema. Não precisa ser só o psicólogo. Aliás, eu até considero que tem muitos psicólogos que deveriam ser até afastados dessa orientação. Porque o que eles talvez prejudicariam muito mais o casal do que ajudariam. Mas tem pessoas, alguns também que são da área de psicologia, que têm condição de orientar assim e tirar os pacientes de UTI, os pacientes, os casais da UTI para a vida e não levá-los para o cemitério. Eu penso que esse tema é um tema que mexe muito com a gente. Eu estou vendo aqui atenção na escuta, né? Do Timóteo, professor Timóteo, do Laércio, do professor Cláudio. Eu estou vendo aqui, porque é um tema que instiga, é um tema que provoca. Quem vai me escutar isso depois, as mulheres que vão me escutar isso depois, vão falar assim: opa, os maridos vão me escutar, ei, disse uma coisa aí pesada. Eu queria dizer para todos vocês o seguinte: é preciso, em algum momento da vida da gente, a gente precisa ter coragem de ser honesto. Olhar para a realidade com honestidade e dizer como é que ela está. Como é que a nossa vida a dois está. Olhar com honestidade. O que é preciso ser feito? Não é para a gente melhorar. É para a gente abandonar o que não deveria mais existir
e que está presente na nossa relação. Esse modelo de sexualidade torta. Tem gente que a gente não pode usar nem a expressão erotismo, porque pensa. Tem crente que tem evangélico que pensa que a gente está cometendo uma profanação, usando o conceito erotismo, eroticidade. Pensa que a gente está falando de porneia, de imoralidade, que é outra coisa. Então, eu penso o seguinte: nós temos 45 minutos, né? Como é que é? Vocês estão com perguntas para serem feitas aí? Para a gente dar mais um fôlego? Tava bom ouvindo aqui. Eu acho que dá para elaborar alguma coisa, né? É, o senhor fez uma leitura, né, e citou como exemplo a UTI, né? Ou seja, nós falamos de vacina, falamos de remédio, né? Fazendo essas analogias aí com relação a pensar esse tema da sexualidade. É sabido, todo mundo sabe, né? Se a gente for pensar na nossa família, na vida de todo mundo, sempre vai ter alguém que a gente tem conhecimento de casamentos que parece que chegaram ao fim, né? Ou seja, são esses casamentos que estão na UTI. Só que quando ele está na UTI, ele não reage. Às vezes ele está respirando por aparelho, né? Se você desligar o aparelho, acabou, né? Enquanto está na UTI, você até falou assim, eu digo mais, está morto, né? Ou seja, ele só não morreu de fato porque ainda está ali respirando pelo aparelho. Então, se ainda tem um suspiro, né? Se tem um respiro ainda, então significa que deve ter alguma chance de voltar. Mínima, mas tem, né? Qual orientação a gente pode dar, né? Quando a gente fala em orientação, muita gente talvez vai pensar, principalmente no nosso meio, no meio religioso, evangélico, né? A pessoa tende muito a espiritualizar o negócio e falar, não, é Deus, Deus tem que intervir, Deus que vai fazer alguma coisa. E fica nesse discurso. Eu acho até que para alguém isso vai fazer sentido e vai ter reação. Mas e na prática? Porque também agora há pouco você falou assim, existe muito uma teologia, e isso é fácil da gente constatar e ver, né? E aqui eu não quero ofender ninguém, nem falar mal de ninguém ou de nenhuma prática, mas é muito fácil se ouvir teologia, né, de pessoas, de amigos, né, de evangélicos dentro da igreja, no meio que a gente convive, a gente vê muito de teologia, mas de vida prática quase nada, né? E eu estou entendendo o seguinte, que a fé cristã, ela se manifesta, ela se apresenta, ou ela é chamada a acontecer, é na vida prática, né? E não na teologia. Não estou desprezando a teologia, dizendo que ela é algo ruim, não, não é isso, entendeu? Mas ela se manifesta na vida prática, né? Então, com base nisso que eu estou comentando, o que o senhor sugere, né? Quais os caminhos, né? O que a gente pode apontar para essa pessoa que está ouvindo isso agora e que olha para a vida e fala assim: eu estou na UTI, ou então eu estou com o pé na cova, Acho que né? o Laércio fez longamente a mesma pergunta que eu fiz em uma frase no final, acho que foi do episódio 56, né? Eu tô começando a entender o problema. Agora o que que eu faço? Fiz uma pergunta mais ou menos assim, né? E, Eita. eh, essa relação entre indicativo e imperativo, eh, que em termos, em que usado em outros conceitos, teologia e moral, prática, né? Foi, foi objeto de análise da filosofia do Kant, né? Quando faz a relação entre a ética e os postulados, né? Como é que os postulados acabam se tornando condicionantes para a forma de se viver na sociedade, né? Isso seria um tema mais complicado e difícil da gente falar agora, haja vista que a gente, pode ser que a gente ainda vá falar sobre esse tema, a morte da fé. A raiz de todo o problema da morte do matrimônio dos religiosos, a morte desse modelo monogâmico, a morte, na verdade, ela se sustenta por uma morte que antecede a ela, a morte da fé.
É quando, na verdade, a fé deixou de ser o fulcro, a base, o fundamento. Deixou de ser o indicativo para orientar o imperativo. Quem leva a fé a sério tem a obrigação de pensar com seriedade. Esse tema que a gente está trazendo aqui no podcast. Tem obrigação. Mas não, vamos pensar sobre teologia da libertação. Não, a teologia da libertação, não, nós estamos precisando, isso é uma coisa de intelectuais, né? Precisamos falar da teologia protestante da libertação, né? Chique, né? Segundo os caras lá de São Paulo, né? Chique falar sobre teologia protestante da libertação. Não. Agora vamos falar sobre o tema do modelo de igreja que nós temos que ser para dar o impulso para a igreja crescer. Será o último movimento antes da vinda de Cristo. Apareceu aí um movimento como esse no início, na transição do século passado para esse século. E aí nós vamos criando os modismos, temas, que poderiam ser muito bem nem pensados, objeto do desprezo intelectual. Mas a gente vai trazendo, a gente vai pensando. Nas comunidades, nas igrejas, a gente vai trazendo isso como se fossem prioridades. E as pessoas, quando estão em crise na igreja e não conseguem resolver, quando um divórcio acontece na igreja, depois de uma orientação de um pastor de longo prazo, as pessoas não perdem só um casamento. Elas perdem confiança em Deus. Mas elas perdem também a vontade de viver. Elas perdem a alegria de viver. Elas se tornam propensas a desenvolverem uma depressão acentuada e que haja remédio para tentar segurar uma pessoa da implicação mais nefasta que seria a prática do suicídio. Então, a coisa tem seus desdobramentos, né? O que chamam de efeito cascata, tem os seus desdobramentos. Se o modelo está bichado e a gente está pensando que ele precisa, tem chance de recuperar isso? Tem. Eu já falei para você, eu acho que antes da sua fala eu dei uma dica, né? Uhum. Agora, o povo religioso é um povo que tem muito medo de falar a verdade. Ou tem muito medo de conversar sobre o holofote da verdade. Então, ele fala em parte algo que ele acha que o seu senso de pudor permite que seja falado, e uma parte ele esconde. É a parte que o seu senso de pudor não permite que ele fale. Portanto, ele é parcialmente verdadeiro ao comunicar as fragilidades da relação deles, o casal, monogâmicos, em relação às doenças que começaram a entrar na relação e tornaram o casamento uma instituição morta, falida. Então, primeira coisa é ter a coragem de aprender a falar sobre o holofote da verdade. Por isso que a verdade tem um sentido de tirar do veto, do velado. O que está velado, o que está escondido, o que está oculto, tira para fora. Desvelamento. Desvelamento. Isso é a verdade. Então, vamos falar. Vamos falar sobre a verdade. Né? Mas tem pessoas que não conseguem, porque o drama protege o fato vivido, a experiência vivida.
o fato experimentado e a experiência vivida. Então, o drama protege. Para tirar a verdade, você tem que remover o drama. E aí, o fato e a experiência vai desabrochar como a flor. Mas tudo isso tem que ter. Nós temos que ser amigos da verdade. Mas nós temos que falar acerca dos nossos problemas à luz desse holofote da verdade, mas na presença de quem, de fato, entende e pode nos ajudar. Esse é um outro problema. Cadê esse profissional qualificado? Nós temos. Onde é que ele está? Eu criei um curso de pós-graduação, tentei fazer ele funcionar aqui em Goiás, na universidade, a PUC. Cadê a demanda? Será que a falta de demanda não reflete a cegueira desse público que precisa dessa ajuda, mas não tem a coragem de ir atrás? Porque o curso nasceu disso. Existe uma brecha. A gente forma um profissional para atender a demanda que já está. Não é que vai aparecer. Já está presente nas comunidades, nas igrejas. Seja católica, protestante, evangélica, está lá. Como é que eu sei que está lá? Olha a estatística do divórcio. Olha a estatística das relações extraconjugais, de maridos e esposas, práticas que não eram usuais. Homenagem à Troá está sendo utilizada, foi incorporada pelos casais monogâmicos religiosos. Então, não há diferenciação entre o religioso e o não religioso, está fazendo a mesma coisa. O professor Cláudio nos trouxe a experiência de um casal que resolveu adotar um swinger. Sim. Então, esse sal que está aí não presta para mais nada a não ser pisado pelos homens e jogado no lixo. Essa luz não ilumina mais. O que eu estou querendo dizer é que essa igreja, essa fé, essa igreja está destituída de fé cristã. Por isso, ela perdeu luz. E se ela perdeu luz, o mundo vai permanecer na escuridão. Essa é a lógica. Vós sois a luz do mundo. Mas se a luz deixa de refletir o que é preciso refletir, que é iluminar o espaço, então acabou. Vamos viver todo mundo sem regra. Viver na escuridão é viver sem regra. É experimentar o sentido mais radical da porneia. Vale tudo. Da orgia. Vale tudo. Para que nós vamos falar de monogamia depois que isso tudo vira cultura? Orgia, porneia, etc. Como é que nós vamos provar para a psicanalista e a terapeuta sexual lá de que é possível conciliar monogamia com prazer sexual? Eu queria até que ela escutasse, né? Não sei se ela vai concordar com tudo ou não. E também não estou nem um pouco interessado em saber. Mas ela não tem absolutamente nenhuma contribuição a dar sobre as minhas convicções. O que eu quero dizer é o seguinte, é que o primeiro passo seria essas duas coisas. O segundo passo, o terceiro passo, melhor dizendo, escrevi aqui. Seria tentar desconstruir essa crença de que a unidade afetiva deve ser compreendida como subsistema autopoético. Porque enquanto essa crença permanecer de pé, o marido vai pensar que a relação termina com a ejaculação.
E se ela tiver sorte, ela vai se contentar com um orgasmo na relação. Esposa que tem um orgasmo na relação e o marido que tem o orgasmo com a ejaculação, deixa eu falar uma coisa. Isso é sexo de má qualidade. Isso pode melhorar e muito. Esse tipo de sexo é sexo que acontece para quem tem baixo desejo sexual. Baixa criatividade erótica. Aí sim, aí funciona desse jeito, com essa pobreza toda. Nós somos colonizados pelos gregos. Não podemos ter prazer no sexo, porque isso infringe o mandamento da procriação. Se é para procriar, reduz o tempo do prazer, meu filho, minha filha. O máximo possível, pra vocês não pecarem. Mas veja bem que esse é um problema. E outra, nós temos que encarar o fato de que o hedonismo não só pode ser e deve ser incorporado num casamento, como a gente tem que despecabilizá-lo na nossa cultura de sexualidade. Quando pensa sexualidade, pensa o seguinte: eu sei quando a minha esposa está tendo um prazer intenso na relação sexual. Mas esse prazer pode intensificar muito mais se eu adotar mais um adendo, fazer mais uma coisa no corpo dela. Alguém vai dizer, não, não, não. Mas cuidado. Isso pode comprometer a lisura e o pudor da relação sexual ali no momento. Então, intensificar o prazer da esposa é comprometer o pudor? Então compromete o pudor. Mas dê o prazer que a sua esposa precisa ter para desejar o sexo com você amanhã, depois da manhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, para não ter que procurar outro na rua. E nem você, macho, mastro, marido. Porque quando a sua esposa conseguir te fazer ter experiências sexuais de alta qualidade, você vai chegar à compreensão de que nenhuma outra mulher conseguiria te fazer isso. Então é melhor ficar com ela, porque a experiência de melhor qualidade erótica e hedônica, só com ela é possível. Aí você não precisa incorporar mais a amante nessa história. E etc. Não preciso mais praticar a sexualização, a sexualidade esquizoide. Professor, o senhor está dizendo que com essa proposta de uma qualidade alta da vida sexual, se torna possível aquilo que o senhor comentou em outro momento do nosso podcast, a suficiência. É isso? É isso. É a afirmação da suficiência hedônica para a manutenção de um sexo de qualidade. No modelo monogâmico. Isso que é o mais interessante. No modelo monogâmico. Quando você vai comprar 3 carros, você tem que andar nos 3. Qual vai ser o critério de desempate? O que for de melhor dirigibilidade. É isso ou não? É. Dei a dica. Sexo de melhor qualidade não se troca. Portanto, você fideliza. Não é pelo contrato. Não é pela coerção religiosa. É pela experiência. A experiência com ela na cama vai consubstanciar a certeza
de que ela é a única, a melhor, que consegue te proporcionar sexo de qualidade e de alto prazer, de alta criatividade erótica, de alta experiência hedônica. E se eu estou dizendo e estou sendo compreendido por quem está nos ouvindo, nos assistindo agora, eu acho que isso aqui é um bom ponto de partida, considerando o fato que nós estamos vivendo e percebendo um contexto em que o matrimônio está acabando, está saindo, está entrando em extinção. O matrimônio no modelo monogâmico, a instituição matrimônio no modelo monogâmico, está entrando em extinção. Virou piada. Quem falou virou piada. Virou motivo de deboche. Laércio, eu estou conseguindo te responder? Sim. Então, se nós queremos levar esse tema a sério, então vamos fazer o seguinte: vamos lá na universidade e falar assim: olha, nós viemos aqui para pedir a abertura de um curso para profissionalizar homens e mulheres para atuar nessa área do matrimônio do modelo monogâmico. Vamos lá, as nossas igrejas têm que se mobilizar. O curso está pronto, eu fiz o curso. Eu e o professor Cláudio somos coordenadores do curso. Só está faltando alunos. Suficiente. Porque a universidade não oferece um curso com quantidade tal. Tem que ter uma quantidade mínima para funcionar. E nós não atingimos essa quantidade mínima. E aí começa a haver o desinteresse no marketing, porque não há, a demanda parece ser baixa, mas quem tem interesse não procura. Está doente, mas não procura nem o médico e nem a farmácia para tomar o remédio. Então, penso que nós podemos até esticar um pouco mais. Nós vamos falar mais a partir da semana, do próximo episódio, nós vamos começar a falar sobre as implicações negativas da atuação dessa racionalidade, essa racionalidade transgressora, quando ela não é devidamente neutralizada. Eu acho que nós vamos gastar mais 1 ou 2 episódios para falar sobre isso, e aí a gente esgota sobre esse tema. Virão outros. Porque o tema o matrimônio, é um tema rico. Daria para a gente ficar um ano falando sobre ele. E eu penso que os evangélicos, os católicos, têm razões de sobra para ouvir o que está sendo proposto e falado nesse podcast. Agradecer a participação de todos, né, do professor Cláudio, do Timóteo, professor Timóteo, do Laércio, que tem nos ajudado e nos agraciado de forma sábia. Então, tem sido bom a presença do Laércio aqui. E eu quero agora, então, me recuar, né? Já falei demais. E, aliás, eu poderia até reagir a alguma pergunta, caso aparecesse, né? Mas não sei se tem. É uma pergunta sobre esse tema. Então, eu vou me recuar e vou me dar por satisfeito, né? Muito bem. Todo mundo satisfeito? Sim. Então, lá no início, o professor Anderson falou, no mínimo 10 episódios. Esse foi o 10º episódio falando desse tema, né? A gente fez um aprofundamento, uma variação do tema, mas dentro dessa análise crítica do modelo monogâmico, a proposta de um modelo monogâmico saudável, a gente chegou a 10 episódios. Bem, eu acho que quem ouve com atenção e não fica com vontade de ouvir mais é porque está dormindo, está ouvindo dormindo, né? Espero que isso tenha provocado em você essa sensação que eu estou descrevendo, de querer ouvir mais, e que você nos ajude a fazer isso chegar em mais gente. Isso é fundamental. A gente não está aqui fazendo isso para guardar
para esconder. A luz ela tem que ser acesa para ocupar espaço, né? Para ir onde ela precisa chegar. E a gente joga essa semente aqui. A gente precisa que você ajude a gente a espalhar, levar isso mais longe, curtindo, compartilhando e indicando para as pessoas. Chamando as pessoas para ouvirem sem medo, sem preconceito, porque a gente compreende quando a gente ouve o todo e fecha uma compreensão. Eu mesmo, quando volto nos nossos episódios, às vezes a gente tem que ouvir trechos ou episódios inteiros várias vezes para começar a compreender, né? Isso toma tempo, mas a gente gasta tempo com tanta coisa que não precisa, né? Então, ajude a gente a fazer isso chegar em quem precisa, e eu espero que você que está me ouvindo também faça bom proveito desse conteúdo que a gente está propondo aqui. Espero que te faça bem, né? É isso por hoje, então. Até a próxima semana e até lá.